personas! Cá estamos nós mais uma vez para fazer um vídeo de La Casa de Papel, porém esse vídeo é um vídeo que eu sei que todo mundo que é inscrito aqui no canal ama. Então se você não é inscrito, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, aproveite e se inscreve aí embaixo, ativa o sininho para receber notificação de vídeos novos como esse e deixe seu like, porque ele é muito importante pra mim, tá? Porque o like ajuda na entrega dos vídeos, por causa disso que a gente sempre pede o like. Enfim, hoje eu vim aqui pra fazer mais um perfil psicológico e dessa vez é de personagens de La Casa de Papel que eu ainda não fiz, personagens novos da terceira e quarta partes, e também dois personagens que já estavam conosco na primeira e segunda partes, que eu acabei não fazendo, né? Porque eu já fiz perfil psicológico das mulheres de La Casa de Papel e também dos homens, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Só que como tem mais personagens homens do que mulheres, eu escolhi 4 homens pra fazer o mesmo número das mulheres, eu acabei deixando de fora o Helsinki e o Arturo, então eu vou falar deles aqui neste vídeo também. E além deles, eu vou falar sobre a Sierra, o Gandia, o Marcélia e também sobre o Palermo. Seguidamente, vocês me pedem nos vídeos de perfil psicológico, que no caso, pra quem não sabe, é um vídeo onde eu faço, assim, uma análise sobre a construção do personagem, sobre os traços dele, trejeitos, e em que outros personagens o ator pode ter se inspirado pra construir esse personagem. E seguidamente, vocês me pedem pra eu tentar enquadrar, definir o personagem em alguma das 16 personalidades de Carl Jung. Eu decidi trazer isso pra esse vídeo, só que assim, eu não estou dando um diagnóstico, pelo amor de Deus, eu tô falando com base no que eu entendi do personagem, com base do que eu analisei do personagem, então você pode discordar de cada perfil sem problema algum, você pode comentar aí embaixo se você acha que ele se enquadra melhor em outro tipo, não tem problema, gente, a minha palavra não é decreto na unanimidade, esse vídeo é da minha opinião. Aliás, vocês já fizeram o teste das 16 personalidades? Eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês, na caixa de descrição, se vocês ainda não fizeram. O meu é ENFJ. Pois é, enfim. Lembrando que, obviamente, vão ter spoilers nesse vídeo, né? Porque eu vou falar de terceira e quarta parte, enfim. Vamos começar com o nosso querido Marcélia. Começar o vídeo com amor no coração. Na terceira parte, Marcélia mal apareceu, mas ele já se tornou um querido do público devido à sua assertividade no desenvolvimento do assalto. Ele é de natureza calma e controlada, mas ele é capaz até de bater no professor pra fazer com que o professor siga o plano à risca. Ele tem traços de personalidade de uma pessoa ISTJ, que é a personalidade lógica. Se você quer ler mais sobre essa personalidade, você pode entrar aí nesse site que tá na descrição também das 16 personalidades, que tem a descrição de cada personalidade. Ele gosta de se responsabilizar pelos seus atos, ele cumpre tudo com que ele se compromete a fazer e ele não se deixa levar por motivações passionais. Ele cumpre suas tarefas com paciência e minúcia em prol de um bem maior. Ele analisa muitos fatos e ele raciocina bastante. Ele não tem muito saco para indecisão e para coisas que podem arruinar o que ele estava planejando. E isso explica um pouco a trocação de soco que ele teve com o professor, né? Ele tem poucos e bons amigos, ele confia muito neles, mas ele é uma pessoa bem fácil de se conviver. Ao mesmo tempo, ele demonstra, assim, que por dentro ele é sensível, ele tem atitudes de gentileza muito grandes com o professor, quando o professor tá sofrendo a perda da Lisboa, né, porque ele acha que ele perdeu ela, mas não perdeu. Ele relata a questão da cachorrinha dele, que essa parte também me tocou bastante, e ele tem toda a paciência do mundo pra lidar com essa parte emocional do professor. Isso fica também bem expresso no casamento do Berlim, né, que ele aparece nos flashbacks. Mas isso é interessante porque é um traço que ele não deixa levar na vida dele, né? Ele normalmente, a maior parte do tempo, ele tá sendo muito prático. Ele tenta sempre resolver tudo, ele tá ali sempre pra ser o braço direito do professor. E além de tudo, ele é muito honesto, sendo extremamente sincero quando o professor questiona coisas que, assim, o professor tá floreando e, na verdade, elas podem ser resolvidas de forma muito mais prática. O público gosta muito dele porque ele é o equilíbrio que falta aí pra quadrilha. E o professor é tão metódico que, às vezes, nos deixa um pouco ansiosos assistindo ele em prática. Já o Marcélia, ele transmite calma e ele simplesmente resolve as coisas. Eu tô louca pra ver mais dele no assalto, ele faz um estilo meio Ned Stark, assim, de personagem. Eles têm uma personalidade parecida. Eu cheguei a ler uma vez que o inspetor Lestrade, que é o inspetor da Scotland Yard, do cânone aí do Sherlock Holmes, que ele teria uma personalidade de STJ também, e faz muito sentido, é muito estilo do Marcélia também. Ele seria uma boa inspiração pro ator construir o personagem. O próximo personagem que nós vamos falar é o Helsinki, o nosso Dedê Ursinho. Ele é um personagem muito querido pelo público, ele fisicamente é o oposto do seu interior, né? Ele é uma montanha de músculos aí, super forte, resistente, mas por dentro ele tem um coração muito sensível, muito gentil. Ele obedece muito bem às ordens que ele recebe, mas ele tem uma certa dificuldade de lidar com elas quando elas acabam envolvendo a sua família de alguma forma. Por exemplo, lá no primeiro assalto, quando o professor dá 1000 euros pro Helsinki desmanchar o carro, o Helsinki não desmancha o carro e ele manda dinheiro pra família dele. Ele é muito espontâneo,
espontâneo, se deixa levar muito pelo momento, o que é mais condizente com uma personalidade SFP, que é o animador. Ele também gosta muito de se divertir, a gente consegue ver isso em todas as cenas de flashback dele com a Nairobi, ele também tá sempre ali com a gaitinha de boca dele, tocando pra lá e pra cá, enfim. Ele é muito cúmplice e carinhoso, ele é companheiro, ele gosta de transmitir segurança pras pessoas que ele ama. Ele não pestaneja em sair da zona de conforto dele, mas ele também é uma pessoa muito prática e observadora. Ele sabe lidar muito bem com diversas situações que acontecem ao longo dos assaltos. Ele é muito sensível com relação a emoções alheias, outra característica de uma pessoa SFP, e ele sentiu muito a morte das duas pessoas que eram muito amadas por ele, gente, coitado. Acho que de todo mundo da quadrilha que mais sofreu foi ele. Ele cria laços afetivos com facilidade, o carinho que ele sente pelo Palermo é uma prova disso, ninguém da quadrilha tem, assim, grande confiança no Palermo, o próprio professor tem um pé atrás com o Palermo, ele sabe que o Palermo gosta do plano e não das pessoas, e o Helsinki não, o Helsinki desenvolveu aí um carinho por ele. Ele é homossexual, ele nunca viu problema em expressar isso publicamente, ele inclusive dá vários conselhos amorosos pra Nairobi, né, que ela no fundo ainda vivia uma ilusão de que eles podiam ficar juntos, mas ele é homossexual e ele não tinha interesse em casar, ter filhos com a Nairobi, apesar deles terem uma amizade muito linda. As pessoas tendem a gostar muito de personagens como ele, e é engraçado porque o ator me transmite que ele tem uma personalidade bem parecida com a do Helsinki. Agora vamos falar do Palermo, gente, o Palermo... Então, galera, ele é um psicopata e é isso aí, acabou, vamos para o próximo. Brincadeira. O Palermo é o maior egomaníaco que já pisou nessa série, e olha que é bem difícil essa disputa, porque assim, o professor é extremamente egóico e também é narcisista, a Sierra é muito egomaníaca, o Berlim era muito egomaníaco, enfim. Mas o Palermo consegue ganhar de todos eles. Além de tudo, ele é uma pessoa extremamente misógina, ele verdadeiramente acredita que homens são muito superiores que mulheres. Ele é sociopata. E também ele é um personagem que ele não planeja uma ação, ele arruma uma solução pro problema que foi criado. Por exemplo, o professor pede pra ele encontrar uma solução pra libertar Lisboa, né? Ele tem o caos como aliado e ele salienta isso várias vezes ao longo da série. Analisando só, assim, a personalidade dele, né, sem esses desvios de conduta bizarros que ele tem, ele se encaixaria melhor com uma personalidade ENTP, que é o inovador. Ele pode ser um advogado do diabo, ele fica defendendo o que ele acha certo, mesmo que aquilo esteja errado, porque pra ele o que importa é o que ele acredita. Ele é muito mais apaixonado pela ideia das coisas do que pelas coisas concretas, ou seja, ele é muito mais apaixonado pelo plano do que pelos seus colegas assaltantes. Por ele assaltaria o negócio sozinho. Se ele pudesse, ele faria tudo sozinho e dane-se os outros, todo mundo morria. Ele é muito insensível e também a questão da egomania dele levou ele a trair a quadrilha, porque se ele não tivesse ao mando, ninguém poderia estar, muito menos uma mulher como a Tóquio. Ele pensa muito rápido, mas ele tem muitas ideias que precisam de execução alheia. Ele é daquelas pessoas que têm ideia, mas que precisa que outros façam. Ele é extremamente original e ele consegue puxar um fio de uma ideia excelente do meio de um emaranhados de ideias soltas que não estão dando em nada. Isso é uma característica muito forte de pessoas ENTP, né? Muitos ENTP são diretores criativos de agências de publicidade, enfim. Gente, não é porque o Palermo é ENTP que as pessoas ENTP são bizarras que nem o Palermo, pelo amor de Deus. É uma personalidade muito legal, mas é porque o Palermo também tem muitos desvios, né, psicológicos. Ele é realmente sociopata. Ele é um personagem muito energético também e ele é altamente intolerante. Ele não se importa com as pessoas, né, como eu falei, ele poderia se desfazer da quadrilha inteira e assaltar o negócio sozinho. E ele tem um humor bem duvidoso também, assim. A gente vê vários momentos que ele tenta dar um alívio cômico, assim, mas é um alívio cômico que a gente fica meio... Entendi. Ele tem uma personalidade que, se tender a piorar, ele vai ser muito semelhante ao Joker. E dentro da própria série, ele é muito parecido com a Sierra e também com o Berlim. Logo a gente vai falar um pouquinho mais da Sierra. Eu falei bastante do Berlim no outro vídeo, né, que eu fiz de perfil psicológico dos homens que eles se encontram. Outro personagem muito famoso que tem uma personalidade parecida com a dele, só que obviamente sem todos esses desvios bizarros, né, sem ser um sociopata, é o Tony Stark, o nosso ilustre Homem de Ferro. Ele é bem egomaníaco também. Agora vamos falar do Gandia, meu Deus do céu, que personagem complexo na questão da construção dele, né? Ele é tido como um assassino, ele participou de tarefas especiais pro governo e pro exército. Ele é um homem de ação e ele prefere comandar do que receber ordens. Ele é muito ligado a tudo que acontece ao seu redor, ele luta muito bem, ele é muito ágil. Inclusive ele driblou, porque no outro vídeo eu falei de bro, porque, gente, de bro é um meme, tá? E daí teve gente que veio me corrigir nos comentários falando que eu tava falando errado.
2020 a pessoa não conhece meme do Dibre, mas enfim. Ele driblou a quadrilha inteira numa cena onde, tipo, 6 pessoas da quadrilha atiravam nele sem parar e ele conseguiu não levar nenhum tiro. Essa parte é um pouco surreal, mas tudo bem, a gente vai relevando. Ele lida com as coisas de forma bem caótica, é muito bom no improviso, e ele faz mais o estilo da personalidade ISTP, que é o virtuoso. Ele é um personagem que faz as coisas acontecerem. E ele é uma pessoa que ele demonstra ser controlado quando ele tá dentro do bunker planejando sua próxima ação, por mais que ele acabe agindo muito com o improviso, porque as coisas mudam muito rápido ali dentro do Banco Central. Eu achei muito interessante a forma com que ele lidou com a Tóquio. Ele deu comida pra ela, ele limpou o ferimento dela, ele tratou ela de forma mais humana. Eu vi um traço de humanidade nele nesse momento e eu achei estranho ele agir assim, porque ele poderia simplesmente bater na Tóquio, deixar ela sofrendo, sem comer, isso aí. E depois ainda ele podia ter matado ela. Pra mim, essa atitude dele, meio que zelando pela Tóquio, foi uma coisa meio que não conversava tanto com a personalidade dele, então eu achei interessante essa conduta diferente. Ele até tentou trazer ela pro lado dele. Não sei se ele se viu movido pela beleza da Tóquio ou o que foi. Assim, porque ele matou a Nairobi a sangue frio, torturou ela, não viu problema nenhum em fazer isso. Ele queria matar todos os outros. E, gente, por que ele não matou a Tóquio, sabe? Então, assim, isso é uma questão que eu gostaria de debater com os roteiristas, com o próprio ator, como ele se sentiu, assim, tendo esse comportamento diferente do que o resto da personalidade dele disse durante a construção do personagem, durante a série. Ele é um personagem prático e racional, mas ele é extremamente descontrolado quando ele tá em ação. Ele não tem pena nenhuma de ninguém. Ele é teimoso, insensível e tem um comportamento de bastante risco. Até porque ele não se importou com a trégua e ele quis enfrentar mesmo assim todos eles dentro do banco. Agora vamos para a inspetora Sierra. Outra doida, né, gente? Pelo amor de Deus. Ela tem uma personalidade muito parecida com o Palermo e ela também sofre de egomania. Ela é extremamente confiante, eficiente e estratégica. Assim como uma pessoa da personalidade ENTJ, que é o comandante. Ela não desiste dos seus objetivos e ela fica cutucando até ela conseguir o que ela quer. A tortura ao rio que ela comandou por 2 meses e meio só confirma isso. Ela tem fortes traços de sociopatia também e ela não se importa nem um pouco se os seus meios levam a fins de tortura e morte. Ela não vê problema nenhum em ir contra a lei para conseguir o que ela quer e ela com certeza torturaria o rio novamente se precisasse. Ela é impaciente, arrogante, intolerante, ela é fria e ela não lida bem com emoções. A gente teve um pequeno background do passado dela quando ela comenta que o marido dela morreu de câncer e é muito louco porque ela não esboça nenhuma emoção enquanto ela tá contando isso. A Lisboa, que ouve a história, se sente muito mais atingida do que ela mesma. Ela é bem complexa porque ao mesmo tempo que ela é calculista, ela tem várias atitudes que ela toma de forma passional, como por exemplo quando ela joga toda a merda do ventilador do que a polícia fez de verdade e é isso aí, saiu e foi embora. E também ela ordenou ataques sem necessidade, enfim. Ela é bem imediatista e impaciente, inclusive ela tem traços tão sociopatas que ela, mesmo estando grávida, que é um momento onde a mulher tem muitas emoções à flor da pele, ela é totalmente desprovida de emoção. Se for considerar a personalidade NTJ, ela me lembra muito o Light Yagami de Death Note. Eu não sei se vocês já viram, mas é um dos meus animes favoritos, é um anime sensacional, eu recomendo se você nunca viu, eu tenho vontade de fazer um perfil psicológico dos personagens aqui, quem sabe não sai em breve. O Light tem traços de personalidade muito parecidos com os da Sierra. Inclusive, o Ted Bundy, o famoso serial killer, tem um livro sobre ele aqui atrás. Cadê? O Ted Bundy, que é o famoso serial killer, também era uma personalidade NTJ. O nosso ilustre Berlim também se encaixa na personalidade, que quando eu fiz o perfil psicológico do Berlim, eu não tentei classificar eles em personalidades. E vamos agora encerrar o vídeo com o Arthurito. Eu sofri muito pra escrever essa parte do roteiro do Arturo, porque eu detesto ele, então eu escrevi movida pelo ódio. Eu acho ele o maior nível de ser humano insuportável da história mundial da série, sério. Ele é extremamente hipócrita, ele só pensa nele, ele faz qualquer coisa pra ter o que ele quer, e ele não se importa se ele tem que passar por cima dos outros pra conseguir isso. Ele não aceita que mandem nele, ele é teimoso, ele quer adaptar com absolutamente tudo, principalmente em coisas onde ele não é chamado. Ele arrisca a vida dos outros pra fazer o que ele quer, ele manipula os outros, ele é coach ainda por cima, ele é assediador. Não tem como uma pessoa se identificar com esse vivente. Sério. Se fosse colocar ele uma personalidade, ignorando todos os desvios de conduta que tornam ele uma pessoa insuportável, eu diria que ele tá mais pra cônsul, que é o ESFJ. Ele almeja um mundo melhor, ele influencia os outros, que isso, por uma pessoa SFJ, pode ser usada de forma muito legal, muito boa. Que não é o caso dele, obviamente. Ele não liga muito pro que afeta o universo, e sim pro que afeta a si próprio, ele se importa com a reputação dele. Fica péssimo com críticas, enfim. Lógico
lógico que pessoas ESFJ têm muitas qualidades, gente. Tipo, a Taylor Swift é uma pessoa ESFJ e ela é uma das pessoas que eu mais admiro do mundo. Mas o Arturo só tem as coisas ruins de uma pessoa ESFJ mesmo, ele não consegue abstrair nenhuma qualidade disso, não. A gente já odiava ele nas 3 primeiras partes, ainda por cima na 4ª parte ele assediou a mulher, mano, pelo amor de Deus. Ele tem uma imagem distorcida de si próprio, onde ele acha que ele é um herói salvador da pátria, e na verdade ele morre de medo que alguma coisa aconteça com ele. Ele tem muitas cenas cringe também, que nos trazem muita vergonha alheia, eu passo muito mal com isso, eu odeio vergonha alheia. Mas assim, sendo sincero, pra mim o Arturo já deu, pra mim ele é um personagem que já pode ir embora, assim, eu já não aguento mais. Um dos meus momentos favoritos na 4ª parte foi o tiro que a Manilha deu nele. E, enfim. Não vou nem botar outro personagem, assim, que lembre ele, porque, olha, o Arturo é, assim, insuportável. Tipo, não consigo lembrar de um personagem que me dê tanta raiva que nem ele. Eu não vou falar nesse vídeo da Manilha e do Bogotá, porque eles são 2 personagens que a gente criou empatia, só que a gente viu pouco deles, né? A gente viu que a Manilha é uma pessoa que, claro, ela traz toda a discussão da transexualidade dela, mas a gente não viu muito dela em ação, muito da personalidade dela, além de saber que ela é uma pessoa bem proativa, né, que quer participar. E o Bogotá, a gente sabe mais que ele é uma pessoa, assim, com bastante sentimentos, né, ele nutriu aí um carinho grande pela Nairobi e tudo mais, só que a gente não viu também muito dele. Então, quem sabe, futuramente eu não trago aí um perfil psicológico deles 2 também, junto de outros personagens que possam vir a aparecer. Quem sabe a Tatiana, né, galera? A gente tá tão ansioso pra saber mais dela. Enfim, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada para quem assistiu. Não esquece de se inscrever se você é novo por aqui. E um beijo pra você. E até a próxima.